Isso que eu vou apresentar para vocês agora é uma bomba histórica. Vai ter muito professorzinho de história esquerdista revoltado com esses documentos que acabam de ser publicados nos Estados Unidos. Quem poderia imaginar que uma decisão do Donald Trump de tornar público arquivos que até então eram sigilosos, trancados a 7 chaves sobre o assassinato do John F. Kennedy, isso mesmo, John F. Kennedy, que durante várias décadas muitas pessoas tentou entrar em contato, ler, divulgar, Donald Trump tornou público, a CIA está revoltada com ele, e o curioso é que nesses documentos que foram tornados públicos agora, trouxe informações muito importantes sobre o tal golpe militar do Brasil. Uma dúvida não, mas um embate que se tem muito entre direita e esquerda, a esquerda fala que essa história de comunismo no Brasil é um fantasma, é uma imaginação, que o Brasil nunca correu risco de se tornar um país comunista, que essa era uma desculpa que os militares tiveram para dar o golpe em 1964. Foi o golpe e eles precisavam de uma desculpa e a desculpa era o comunismo. Nunca houve o risco de comunismo no Brasil. Vai ficar difícil para eles repetirem isso agora, tá? Porque os documentos, eu vou mostrar apenas alguns para vocês aqui, mas esses documentos provam, sem a menor sombra de dúvida, a ligação entre pessoas no Brasil, autoridades políticas, até diplomatas, com China, Cuba e União Soviética, como que o Partido Comunista Brasileiro e os comunistas daqui eram financiados, treinados por Cuba, por China e também pela União Soviética. Cara, isso aqui vai mudar muito o livro de história. Deveria, não vai porque os professores de história não vão abrir mão disso, mas deveria. Vamos lá. Então eu separei aqui alguns documentos, eu vou mostrar só de relance e vou falar sobre cada um. Esses documentos estavam guardados às 7 chaves, assim, era do mais alto sigilo, envolvendo as investigações da CIA sobre o JFK, o presidente dos Estados Unidos, né? Que foi assassinado com um tiro na cabeça, quando ele estava andando num carro conversível, que virou filme, isso é histórico nos Estados Unidos. Pois bem, eu vou ler para você apenas o que está nesse documento daqui, tá? Então, é um documento sigiloso, de comunicação da CIA, né, Central Intelligence Agency, e aqui fala o seguinte, ó. Durante a semana de 27 de agosto, o presidente do partido Mao Tse-tung, do Partido Comunista Mao Tse-tung, e o premier Fidel Castro de Cuba, ambos ofereceram apoio material, incluindo voluntários para Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, que estava liderando a luta no Brasil para assegurar a sucessão do presidente e do vice-presidente João Goulart depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Brizola não aceitou a oferta, embora tenha apreciado o apoio moral, porque ele não queria, ele não queria, para, entre aspas, criar um assunto internacional na crise da política brasileira. Brizola, obviamente, estava com medo de que, se a oferta fosse aceita, os Estados Unidos poderiam interferir. A oferta de ajuda de Fidel vazou para a imprensa. Isso aqui é tá? Vamos pegar isso aqui agora para você ver. Isso aqui é o seguinte. Aqui fala sobre uma investigação da CIA sobre as rádios no Brasil. E aí fala, ó... qual que é? Aqui. Começa aqui, ó. Rio Grande, o Rio sozinho tem 7. Similar ou... Aqui, eu vou aumentar aqui que está muito pequeno. Aqui, aí pronto. Organizações similares existiam no nível nacional, tais como Sociedade de Amigos de Cuba e o Comitê Nacional contra a Intervenção em Cuba. Cuba também transmitia diariamente para o Brasil em português. Cuba transmitia para o Brasil em português. Brasil, sob Goulart, também apoiou Cuba ofereceu a Cuba, né, financiou a Cuba uma excelente base para promover frentes de grupos de Cuba, de apoio a Cuba no hemisfério inteiro. Nossa. Os constituintes, o Congresso Constituinte de um único centro trabalhadores da América Latina, que era planejado para reposicionar ou recolocar Moribund Confederation Latin America, a moribunda Confederação dos Trabalhadores da América Latina. É daqui que veio o partido PT, né, provavelmente. Aconteceu em Brasília no fim de janeiro.
a delegação brasileira para o apoio a Cuba, Second Latin American Youth Congress, o segundo Congresso da Juventude da América Latina, aconteceu em Santiago, Chile, on 9 de março, foi liderada pelo presidente Goulart e pelo sobrinho do presidente Goulart, que trouxe uma carta do presidente warmly supposed apoiando a conferência. Brazil was also used as a transit area for some Latin American O Brasil foi usado como área de trânsito para alguns subversivos da América Latina, retornando para os seus países depois de ter recebido treinamento em Cuba. E aí continua. No final de abril, os dissidentes do Partido Comunista do Brasil, que seguiram... O Partido Comunista Dissidente do Brasil, que seguiu uma linha pró-China, have directed two Cuban trainee leaders, foi anunciada por ter direcionado a 2 líderes que haviam sido treinados em Cuba para começar operações paramilitares em São Paulo e Goiás. Eles foram treinados e eles vieram para São Paulo e Goiás para começar operações paramilitares. Communist Party Brazilian, aqui é o Partido Comunista Brasileiro, membros do Partido Comunista Brasileiro tinham sido encorajados pelos seus camaradas em Cuba. Muitos têm sido treinados em Cuba, mas not known to have given them direct... Mas não se sabe se Havana deu a eles direto apoio. E continua. Brasil. Antes da queda do presidente Goulart, Cuba foi engajada em uma atividade subversiva, em um esforço de atividade subversiva no Brasil, provendo fundos, treinamento de guerrilha e apoio de propaganda para comunistas e grupos de apoio a comunistas, operando primariamente através da embaixada no Rio de Janeiro. A Havana colaborou proximamente com Francisco Július Peasants Leagues, Liga dos Camponeses, no Nordeste do Brasil, e com o Leonel Brizola, Goulart violentamente anti-americano, cunhado. O ex-embaixador cubano privadamente descreveu Brizola como tendo um dos melhores prospectos, para começar uma revolução estilo Castro no Brasil. O embaixador aparentava estar favorecendo ele sobre Júlio desde no final de 1993 até a queda, né, em abril. Aqui eu peguei só 3 documentos da CIA. Agora vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Aqui o Mário Naufal, né, que escreveu isso aqui, ó. Cadê a tradução? Aqui. Aqui que ele colocou. CIA usou maleta diplomática brasileira para transferir inteligência para Cuba. No final de 1962, agentes do campo da CIA descobriram uma rota de correio segura entre Miami e Havana usando o sistema de mala diplomática do Consulado Brasileiro. Agentes estavam investigando contatos cubanos em Miami e Nova York, rastreando indivíduos com ligações com operações dentro de Cuba. A mala transferida mensalmente entre o Consulado Brasileiro em Miami e a Embaixada em Havana tornou-se um canal secreto para o envio de cartas e materiais de inteligência para Cuba, protegido por proteções diplomáticas. E aqui o Leonardo Dias fez um resumo. Só para vocês entenderem a gravidade disso aqui, tá? O que a esquerda fala? Não houve a menor possibilidade de comunistas terem influenciado no Brasil, nem nada disso, pois a CIA estava de olho e a CIA tem vários relatórios sigilosos mostrando que a China, Cuba e a União Soviética interferiam diretamente e treinavam pessoas aqui dentro do Brasil para fazer uma revolução estilo Fidel Castro, estilo Che Guevara, que é sair matando seus opositores. Inclusive treinaram em São Paulo e em Goiás, aqui no meu estado. Vocês entenderam que o golpe de 1964 agora, está cada vez mais claro, foi na verdade o contragolpe? Então vamos lá. O que o cara fala aqui, ó? Envolvimento cubano no Brasil, os documentos provam o envolvimento cubano no Brasil. Apoio a Brizola, né? Os comunistas viam Brizola como o mais provável novo Fidel Castro do Brasil. Trabalho de propaganda cubano no Brasil. Aqui, ó, Cuba mantinha uma operação de propaganda significativa, incluindo a prensa latina, financiamento de jornais comunistas e institutos culturais brasileiros cubanos espalhados por todas as grandes cidades, incluindo 7 apenas no Rio de Janeiro, tá? Isso aqui virou Rede Globo, isso aqui virou Estadão, Folha de São Paulo. Continuando.
treinamento de brasileiros em Cuba. Né? Até o Zé Dirceu foi um desses que foi treinado lá, tá? Cerca de 400 brasileiros viajaram legalmente para Cuba e aproximadamente 50 receberam treinamento específico em guerra de guerrilha entre julho e agosto de 1961. Um grupo inicial de 12 brasileiros foi enviado para receber treinamento. Documentos indicam que pelo menos 37 brasileiros foram treinados em uma base militar cubana. Conexão Brasil-Cuba na subversão latino-americana. O Brasil foi usado como uma área de trânsito, né, para agentes subversivos. Descoberta de armas e literatura comunista no Brasil. Um centro de treinamento guerrilheiro do estado de Goiás foi desmantelado. Apesar de algumas alegações de que as armas encontradas eram de origem cubana, as autoridades americanas acreditavam que eram brasileiras. Políticos brasileiros mencionados. Diversos nomes de políticos brasileiros aparecem nos documentos, incluindo Sérgio Magalhães, Barbosa Lima Sobrinho, Gabriel Passos, Josué de Castro e Francisco Julião, entre outros. Então, nós estamos no momento onde agora nós temos documentos reais, verídicos, históricos da CIA. E está vindo muita bomba por aí. A CIA participou do assassinato do JFK. Ela participou. A CIA virou um estado paralelo que não seguia ordens do presidente e não aceitava que o presidente queria acabar com a guerra. Então, assim, é muita coisa que vocês estão... Cara, isso aqui é só referente ao Brasil. Vai vir muita coisa sobre o assassinato do JFK. Esse vídeo ficou longo, mas é porque ele é muito importante justamente para mostrar que aquilo que nos contaram durante tantos anos da ilusão dos militares, de um suposto golpe comunista, não era ilusão. Um golpe comunista estava sendo preparado no Brasil e o exército daquela época, quando o exército era de verdade, quando as forças armadas realmente eram patriotas, naquele momento defenderam o Brasil. Sabe quando que eles vão realmente ganhar a guerra? O dia que eles nos convencerem que a mobilização nacional não tem relevância, que ir para as ruas não importa em nada e que a mobilização nas redes sociais também não faz diferença nenhuma. Isso é tudo que eles querem. E eles trabalham ativamente para nos censurar, calar as nossas vozes, destruir a possibilidade de nós nos interagirmos nas redes sociais, porque eles já entenderam o poder que isso tem. Há 3 dias eu lancei um placar da anistia. É um site onde você tem ali o posicionamento dos deputados federais. Afinal de contas, será na casa dos deputados federais que a gente vai votar a anistia no primeiro momento. No início, muitas pessoas disseram que não adiantava em nada. Eu vi até alguns comentários falando que isso não vai mudar nada. Não vai? Então eu vou mostrar para vocês agora como que estava no dia que a gente lançou. Esse era o placar no dia do lançamento. 148 favoráveis, 125 contra. Não estava muito bom? 240 indefinidos. Lembrando, não são indecisos, são indefinidos. Pessoas que ainda não se posicionaram. Podem até já estar definido, mas ainda não se posicionaram ou não falaram nas redes sociais. Isso foi no primeiro dia. No segundo dia, quando nós começamos a divulgar o site, e o site você tem lá o link de todos os deputados para você poder clicar e falar com os deputados do seu estado. Lembrando, sempre de forma amistosa, educada. Nós não precisamos criar briga e nem fazer com que eles se afastem da pauta. No segundo dia, o número foi para 175. Isso foi ontem. Ontem, nós estávamos com 175 deputados. Então, nós fomos de 148 para 175. Hoje de manhã, o número estava em 182. Hoje à noite, o número está em 187. Nós já estamos chegando a 200 deputados federais que se posicionam publicamente favoráveis à anistia. E olha a diferença. No que diz respeito aos que são contra, está praticamente estacionado. Vou te mostrar aqui, ó. 125 no primeiro dia, 129 no segundo, hoje de manhã 130 e agora, nesta quarta-feira à noite, também 130. Os contra estão estacionados. A maioria dos que estavam indefinidos estão indo para os favoráveis. Então, eu venho aqui mais uma vez pedir para você. A nossa mobilização está fazendo a diferença. Dia 6 de abril, nós iremos novamente para Paulista para pedir pela anistia, porque não há nada mais importante agora do que acabar com o sofrimento dessas pessoas. E aí você vai clicar no site. Para você poder entrar no site, eu vou mostrar para você mais uma vez como que funciona. É só você entrar aqui no deputados.anistia08dejaneiro.com.br, tá? Tira o print para você não esquecer. E ao entrar no site, isso é muito simples, qualquer um pode fazer. Ao entrar no site, você vai fazer um scrolling
E aí você vai entrar no seu estado. Então vamos supor que você é da região norte do estado do Pará. Então você vai ver lá, você tem 4 deputados que já se posicionaram favoráveis. E aqui estão os indefinidos. São vários deputados que ainda constam como indefinidos. E deputados de partidos de centro. Nós temos aí o MDB, o MDB tem muitos no Pará, inclusive, né? União Brasil, PSDB. O que eu te peço? Você vai escolher o seu deputado, vamos pegar aqui essa Andréia Siqueira. Clica e você vai para o Instagram dela. Esse é um exemplo que eu estou dando. No Instagram você vai até a postagem dela e deixa um comentário. Simples. Você pode fazer no Instagram, você pode entrar no Facebook da pessoa, você pode mandar no X da pessoa, no e-mail, no telefone do seu celular, no telefone do gabinete. Todos os parlamentares, você pode ir em qualquer estado. Vamos pegar um estado do Sudeste, vamos ver como está São Paulo. Então você entrou em São Paulo, tem 28 favoráveis, 23 indefinidos, 19 contra. Vá até os indefinidos, estes aqui são os indefinidos. Você clica na rede social do definido ou no e-mail. Então vamos lá, Arnaldo Jardim Cidadania, clicou no Instagram dele. Aqui você pode pedir para ele de forma educada que ele se posicione. É muito simples, basta pedir que ele se posicione e esta é a pressão que a gente vai fazer, uma pressão democrática. Isso é tudo que eles mais odeiam. Esta pressão popular é o que eles mais odeiam porque nós estamos entrando no período pré-eleitoral. E se um parlamentar ou alguém que está em campanha percebe que há um clamor popular por uma pauta, ele tende a seguir, principalmente quando é um partido de centro, parlamentares de centro. Eles não querem ficar contra a opinião pública. Então vamos mostrar que a opinião pública é sim pela anistia. Lembrando, nós já temos agora 187. Em pouco, mais alguns votos, mais alguns posicionamentos, e nós vamos superar os números dos indefinidos. Opa, cliquei aqui. Vou deixar o link aqui na descrição e também fixado nos primeiros comentários. Clica no link, envia o link para quem você puder. Vamos divulgar esse vídeo, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque está dando certo. Nós saímos de vou até mostrar de novo, nós saímos de 148 para 187. Gente, nós subimos, mais uma vez, para vocês entenderem, nós subimos praticamente 40 deputados em 3 dias. Então continue trabalhando. Obrigado a todos que têm feito esse trabalho e quem não está fazendo, por favor, vamos nos mobilizar. Tá bom? Abraço.